Certo, vamos desvendar isso. Durante décadas, se um paciente com mais de 45 anos entrasse no consultório de um ortopedista apresentando aquela dor profunda e crônica no joelho, ele ouviria uma mentira biológica. Uma mentira que, olha, foi contada com a melhor das intenções pela comunidade médica, mas ainda assim uma mentira brutal. Exato. A pessoa olharia para aquele raio-x, veria o espaço reduzido entre os ossos e ouviria um veredito quase como uma sentença. O médico diria que a cartilagem acabou, que é desgaste, que não há como regenerar. E, sabe, o único caminho agora é gerenciar a dor até que a cirurgia de substituição da articulação seja inevitável. É um dogma profundamente enraizado, um absolutismo clínico que aprisionou milhões de pessoas em um corredor de desespero e dor crônica. A classe médica sempre tratou a articulação humana como se fosse uma peça de engenharia mecânica inerte, tipo a pastilha de freio de um carro. Se a borracha gastou, gastou. E a nossa análise profunda de hoje se propõe a desmantelar exatamente essa premissa falha. Nós vamos fazer uma imersão em dados muito concretos, dissecando um material investigativo do canal Arthritis Channel. Que foca naquela pesquisa divisor de águas da Stanford Medicine, publicada no final de 2025. Precisamente. E o que os dados dessa pesquisa revelam não é apenas uma nova medicação. É um abalo sísmico na nossa compreensão do envelhecimento humano e da longevidade estrutural. A biologia da cartilagem está se revelando não apenas viva, mas incrivelmente responsiva e capaz de reparo. O que, do ponto de vista da patologia, muda absolutamente tudo. A nossa missão urgente nessa discussão é dissecar em nível celular como a degeneração articular de fato ocorre. Sim, e porque os protocolos de tratamento atuais estão não apenas falhando, mas, de forma chocante, possivelmente acelerando essa destruição. Exatamente. E finalmente chegar em como a inibição de uma enzima muito específica pode literalmente reativar caminhos biológicos de regeneração que pensávamos estar perdidos para sempre. Certo, mas para chegarmos a essa cura potencial, nós precisamos encarar a anatomia da destruição primeiro. Como uma articulação saudável chega a esse estado de falha catastrófica? É a pergunta fundamental. As fontes trazem uma analogia mecânica muito comum. A lesão inicial na cartilagem seria como um pequeno buraco no asfalto de uma rua. O paciente sofre um impacto esportivo ou tem uma sobrecarga mecânica prolongada e o buraco se forma. Sim, a analogia do buraco na rua. Isso. E cada vez que um carro passa por cima, ou seja, a cada passo humano, a carga repetida faz com que as bordas desse defeito se quebrem. O buraco vai ficando mais fundo e mais largo até expor a terra por baixo, ou, no nosso caso biológico, expor o osso subcondral. Olha, eu preciso intervir aqui de forma bem categórica, porque embora essa analogia do buraco na rua seja útil para explicar a física do impacto inicial, ela falha miseravelmente na biologia do processo e é exatamente nessa falha de compreensão que a medicina errou por tanto tempo. Como assim? Onde a física e a biologia divergem de forma tão drástica nesse ponto? Pense bem, um buraco no asfalto não reage ao ambiente. O asfalto não ataca a rua. Ele é inerte. Mas dentro do joelho, a história é assustadoramente diferente. O que acontece é que, à medida que a carga mecânica quebra a cartilagem, microfragmentos desse tecido danificado se soltam. Eles ficam soltos dentro da cápsula articular. Exato, ficam flutuando no líquido sinovial como detritos orgânicos. A membrana que reveste a articulação, que é a sinóvia, detecta esses fragmentos. E aí os macrófagos, que são as nossas células de defesa locais, identificam esses detritos como invasores e soam um alarme químico brutal. É aí que começa a cascata inflamatória. Uma cascata violenta. A sinóvia entra em um estado de pânico imunológico e começa a secretar níveis altíssimos de moléculas sinalizadoras agressivas, citocinas como a interleucina 1-beta e o fator de necrose tumoral alfa. E o que o público, e francamente até muitos clínicos ignoram, é o mecanismo real do que essas moléculas fazem. Elas não estão ali só causando aquele inchaço que a gente vê por fora. De forma alguma. Elas não apenas causam dor, elas literalmente reprogramam as células da articulação para produzir metaloproteinases. Pera, metaloproteinases? Sim,
São enzimas que funcionam como tesouras moleculares. Elas começam a digerir e destruir a matriz de colágeno saudável que ainda restava ao redor da lesão original. Nossa, isso é perturbador. Então, a dor excruciante que alguém sente ao levantar de uma cadeira não é apenas o sintoma mecânico de, sabe, osso raspando no osso, como a gente sempre ouviu. Não, esse é um mito mecânico. A dor acontece porque a articulação inteira, que antes era um ambiente estéril e perfeitamente lubrificado, se transformou numa sopa tóxica, um incêndio bioquímico crônico que está ativamente consumindo o próprio tecido. É a definição exata de um ciclo de feedback positivo letal. O dano mecânico acende o fósforo, mas é a resposta inflamatória biológica descontrolada que incendeia a floresta inteira. E preste muita atenção na implicação clínica disso. É exatamente por isso que exames de raio-x são ferramentas de diagnóstico incrivelmente limitadas para a dor. Claro, porque o raio-x só mostra a perda de espaço. Ele só mostra o fantasma da cartilagem que já se foi. Perfeito. Ele é completamente cego para a sopa tóxica que está queimando a articulação no tempo presente. Isso explica aquele grande mistério dos consultórios ortopédicos, o motivo pelo qual duas pessoas podem apresentar exames de imagem idênticos, com o mesmo grau severo de estreitamento articular, mas uma delas vive uma vida relativamente normal e sem dor, enquanto a outra precisa de muletas para ir ao banheiro. Precisamente. O paciente com dores agudas tem uma verdadeira tempestade de citocinas ocorrendo ali dentro. E isso nos obriga a olhar para a saúde sistêmica como um painel médico urgente. O corpo como um todo, não só o joelho isolado. Exato. Se o paciente já possui uma saúde metabólica deteriorada, tipo resistência à insulina, obesidade, perfis lipídicos ruins, o corpo dele já está em um estado basal de inflamação sistêmica. Aquele pequeno motor inflamatório no joelho encontra um suprimento inesgotável de combustível no sangue. Então, uma lesão de cartilagem que seria contida em um indivíduo metabolicamente saudável se transforma em uma doença degenerativa voraz, em alguém inflamado. É uma tragédia biológica. O que nos empurra diretamente para a parte mais assustadora da nossa análise. Se o verdadeiro inimigo oculto é essa sopa inflamatória crônica, essa tempestade de enzimas mastigando o joelho, como o protocolo médico atual tem tentado apagar esse fogo? Essa é a grande questão. Porque o arsenal padrão hoje inclui medicamentos anti-inflamatórios, não esteroides, fisioterapia e as famigeradas injeções intraarticulares. E o material do Arthritis Channel trouxe um dado sobre os corticosteroides que, honestamente, me deixou perplexo como pesquisador. É um dado que deveria chocar qualquer profissional de saúde focado na longevidade humana. O material aponta que injeções repetidas de corticosteroides, que são basicamente o tratamento padrão ouro para o alívio rápido da dor na osteoartrite, estão diretamente associadas à aceleração da perda de cartilagem ao longo do tempo. Sim, aceleração da destruição. Como podemos estar em um ponto onde a classe médica injeta rotineiramente uma substância que destrói o tecido que estamos tentando desesperadamente salvar? Essa é a anatomia de um fracasso clínico monumental. Para entender por que os esteroides são tão destrutivos, nós precisamos olhar para os construtores da articulação, os condrócitos. As células que vivem na cartilagem. Isso. Os condrócitos são as únicas células especializadas que vivem dentro da matriz da cartilagem. A função exclusiva deles é sintetizar colágeno e proteínas para manter a estrutura forte. Quando o médico injeta um corticoide potente nessa articulação, ele atinge dois objetivos simultâneos. O primeiro, eu imagino, é o alívio. O esteroide chega e neutraliza as citocinas inflamatórias, desliga o alarme de incêndio imunológico e o paciente sente um alívio dramático. Sim, é um alívio quase milagroso nas primeiras semanas. Mas o segundo efeito é oculto e altamente tóxico. Em nível celular, os corticosteroides alteram a expressão genética dos condrócitos saudáveis e induzem um processo chamado apoptose. Nossa! Morte celular programada. Os esteroides literalmente forçam as células que constroem a cartilagem a cometerem suicídio. Exatamente. Nós estamos silenciando o alarme de incêndio do prédio, mas o produto químico que usamos para fazer isso
sufoca e mata todos os bombeiros e engenheiros que estavam lá dentro tentando reconstruir as paredes. Isso é revoltante do ponto de vista do cuidado a longo prazo. E o pior é o ciclo que se cria. O paciente sai do consultório sem dor, sente-se curado e volta a aplicar a carga total sobre uma articulação que agora tem menos capacidade de reparo do que tinha no dia anterior. Meses depois, o efeito anti-inflamatório passa, a dor retorna com muito mais agressividade porque a integridade estrutural piorou de fato. E aí o paciente volta implorando por outra injeção. É uma armadilha. A indústria aprisionou pacientes naquilo que podemos chamar de dependência da agulha. O que, claro, levanta a dúvida inevitável sobre as outras terapias injetáveis. E quanto ao ácido hialurônico e o plasma rico em plaquetas, o famoso PRP? Porque, sabe, muitos protocolos de longevidade e clínicas de medicina esportiva vendem essas terapias quase como se fossem elixires biológicos para reverter o tempo nas articulações. Eles oferecem vantagens biológicas reais em comparação aos esteroides, sim, mas exigem um profundo choque de realidade para quem nos ouve. O ácido hialurônico é basicamente uma suplementação de viscosidade. Um lubrificante mais espesso? Isso. Ele não atua em vias genéticas complexas, ele oferece uma barreira física melhorada, aumentando a lubrificação e espaçando levemente as superfícies para reduzir o atrito. Melhora o ambiente. Sim, com certeza. Reconstrói o tecido perdido? Não. Absolutamente não. Entendi. E o PRP? Porque a lógica por trás de usar o próprio sangue do paciente centrifugado parece muito promissora, biologicamente falando. O mecanismo do PRP é fascinante, de fato. Ele entrega uma dose superconcentrada de fatores de crescimento diretamente na sopa tóxica. E esses fatores de crescimento têm a capacidade de competir com as citocinas inflamatórias, basicamente regulando para baixo a agressividade dos macrófagos e acalmando a sinóvia. Então é uma intervenção biológica muito mais elegante e menos destrutiva que o corticoide. Sem dúvida. No entanto, e este é o ponto vital que o material do canal destaca com muita ênfase, a literatura científica atual é contundente ao mostrar que o PRP não possui o poder de promover o recrescimento de uma cartilagem que já está severamente degenerada. Quer dizer, se formos brutalmente honestos sobre o arsenal ortopédico disponível hoje, as injeções são apenas uma forma sofisticada de comprar tempo. É exatamente isso. É apertar o botão de soneca em uma bomba relógio biológica. Se a injeção virar o plano principal de sobrevivência de um paciente, a falha a longo prazo é absolutamente inevitável. Comprar tempo. Mas veja bem, historicamente nós aceitamos essa limitação porque estávamos cegos por aquele dogma inicial, o de que o corpo não possuía as ferramentas para reparar a cartilagem por conta própria. Nós assumíamos que o botão de regeneração simplesmente não existia no DNA daquele tecido. E é exatamente aqui que a história da medicina articular sofre a sua ruptura mais dramática. Nós dissecamos a falha do presente, mas o material da Stanford de 2025 nos catapulta para o futuro da biologia direcionada. Uma mudança de paradigma real. Eles não tentaram criar um lubrificante mais espesso ou um anti-inflamatório mais violento. A equipe de pesquisa foi até as engrenagens mais profundas da senescência e da degeneração e encontrou uma enzima específica, a enzima 15-PGDH. A enzima que pode redefinir toda a ortopedia moderna. A nossa tarefa agora é desenvendar esse mecanismo. Nós sabemos que a descoberta revela que essa enzima atua como uma espécie de bola de demolição biológica, desmontando ativamente os andames da cartilagem em camundongos idosos e lesionados. Mas a grande questão é, por que o próprio corpo produziria algo tão prejudicial? E mais importante, como o bloqueio dela regenera o tecido? Sim. O mais chocante, como o bloqueio dessa enzima resultou na regeneração real e mensurável da cartilagem. Para entender o impacto da 15-PGDH, nós precisamos olhar para a molécula que ela ataca, a prostaglandina E2, ou PGE2. Em muitos tecidos do corpo humano, a PGE2 atua como um sinalizador maestro para células tronco e células progenitoras. Como um farol químico.
Exato. Quando há um dano, os níveis de PGE2 deveriam subir, enviando um sinal de emergência, que diz às células-tronco latentes algo como: acordem, proliferem, comecem a reconstruir a matriz imediatamente. É o botão de ligar da reparação tecidual natural. Isso. O problema, e a descoberta revolucionária de Stanford, é que em uma articulação envelhecida ou cronicamente inflamada por osteoartrite, a expressão da enzima 15-PGDH fica completamente desregulada. Ela se torna hiperativa. E o único trabalho dessa enzima é procurar e degradar a PGE2. Espera aí. Sim. Assim que o joelho tenta iniciar um processo de cicatrização, liberando a PGE2, a enzima 15-PGDH aparece imediatamente e destrói o sinal. A mensagem de socorro nunca chega às células-tronco. A reconstrução nunca começa. Nossa, isso é de uma profundidade avassaladora. Então, a cartilagem não é um tecido morto ou incapaz de se curar? Não, nunca foi. A capacidade inata de regeneração sempre esteve lá, adormecida nas nossas articulações o tempo todo. O corpo humano sabe como reconstruir a cartilagem. O problema é que, no estado de doença, a enzima 15-PGDH atua como um bloqueador de sinal incessante. Ela mantém o interruptor preso na posição de desligado. É uma mudança de paradigma, sabe? Saindo da mecânica bruta para a biologia molecular direcionada. O que o estudo de Stanford demonstrou foi que, ao introduzir um inibidor sintético que bloqueia especificamente a 15-PGDH, os níveis da molécula de cura PGI2 simplesmente dispararam. E aí a mágica biológica acontece. Sim, sem a interferência destrutiva da enzima, as vias latentes de reparo finalmente acordaram. Os condrócitos voltaram a trabalhar. A matriz de colágeno começou a se espessar e crescer novamente nos camundongos, revertendo a perda tecidual. Nós estamos falando de uma reprogramação celular profunda. É a prova de conceito definitiva de que a osteoartrite pode não ser uma sentença de declínio unidirecional. Exatamente. Mas o rigor científico exige que façamos uma pausa dramática e muito séria aqui. O valor desse estudo é monumental como prova de mecanismo, contudo, nós, como pesquisadores e profissionais lidando com a saúde de adultos, temos a responsabilidade de contextualizar o abismo temporal entre uma descoberta em laboratório e a prática clínica diária. Claro. A pesquisa foi conduzida em modelos de camundongos. A translação dessa via bioquímica complexa para terapias humanas, seguras e aprovadas, levará anos, talvez mais de uma década, de ensaios clínicos rigorosos. Esse é o choque de realidade inevitável deste painel. Ratos de laboratório não precisam levantar de manhã com dor aguda no quadril para ir trabalhar. Indivíduos que sofrem com degeneração articular hoje não podem se dar ao luxo de sentar em uma poltrona por uma década esperando que esse inibidor chegue às farmácias. E sentar em uma poltrona é a pior coisa que eles poderiam fazer. É aí que entra a nossa responsabilidade. Então a pergunta que se impõe para a nossa audiência, baseada em nossa análise dos mecanismos que acabamos de expor, é o que deve ser feito hoje. Se a cartilagem tem esse potencial oculto, como podemos proteger esse tecido e estancar o incêndio tóxico com as ferramentas reais que temos agora? A resposta está em combatermos o instinto humano mais perigoso associado à dor: o repouso absoluto. Se conectarmos tudo o que discutimos sobre a biologia articular hoje, a pior prescrição imaginável para uma articulação inflamada é o sedentarismo prolongado. Mas olha, parece muito contraintuitivo para quem está em casa sentindo dor crônica. Se a articulação dói sob carga, o cérebro exige que a gente pare de colocar peso sobre ela. É a sobrevivência básica. E ceder a esse instinto básico é garantir a destruição final daquela articulação. As pessoas precisam compreender uma característica biológica fundamental. A cartilagem hialina é um tecido avascular. Ela não possui vasos sanguíneos. Zero. Nenhum suprimento de sangue direto para trazer oxigênio ou nutrientes vitais. E isso muda tudo. Se não há veias levando nutrientes, como as células que constroem a cartilagem, os condrócitos, sobrevivem? Através da difusão impulsionada puramente pela mecânica. A cartilagem age como uma esponja densa encharcada de líquido sinovial.
A única maneira de o tecido receber nutrientes vitais e expulsar toxinas e resíduos metabólicos é através do ciclo de compressão e descompressão. O impacto do passo. Exato. Quando alguém dá um passo, a pressão mecânica física espreme as toxinas para fora da matriz. Quando o pé sai do chão, a cartilagem se expande como uma esponja seca e suga fluidos frescos ricos em nutrientes e oxigênio para dentro de si. Então quer dizer, o movimento não é apenas para mobilidade estética. O movimento é literalmente o sistema circulatório da articulação. Sem o estresse mecânico adequado, a cartilagem simplesmente morre sufocada. Ela sofre de inanição. Uma inanição profunda e letal. É por isso que os relatos médicos que o canal menciona, apontando o agravamento drástico das dores articulares durante os períodos de lockdown, não são uma coincidência psicossomática. Não foi só estresse mental. Foi biológico. A ausência de movimento acelerou o definhamento biológico das articulações em escala populacional. Parar de se mover mergulha os condrócitos ainda mais fundo naquela sopa inflamatória estagnada que descrevemos. Então, o protocolo de sobrevivência imediato, até que a biologia direcionada de Stanford chegue aos hospitais, não passa por encontrar uma bala de prata em clínicas de injeção. A estratégia baseada em evidências sólidas, hoje, exige assumir o controle agressivo da carga mecânica e da bioquímica sistêmica. Sem atalhos. Primeiro, a regulação da força mecânica através da criação de massa muscular ao redor da articulação. Transformar os músculos das pernas em amortecedores primários que blindam a cartilagem contra picos de impacto prejudiciais. E segundo, e talvez mais crucial à luz de toda a nossa discussão sobre as citocinas, o controle implacável da saúde metabólica. Como detalhamos, o peso corporal não é apenas uma questão de física ou gravidade multiplicando a força sobre o joelho. A gordura não é um peso morto. Longe disso, o tecido adiposo visceral é metabolicamente superativo. Ele secreta suas próprias citocinas inflamatórias sistêmicas o tempo todo. Ao otimizar a dieta, reverter a resistência à insulina e reduzir a gordura visceral, a pessoa literalmente drena o combustível daquela sopa tóxica que está queimando dentro do joelho. Nós iniciamos esta nossa imersão desafiando o diagnóstico estático e deprimente de um osso desgastado. E o que emergiu de nossa investigação profunda das fontes clínicas é uma visão de esperança baseada em mecanismos biológicos formidáveis. Uma esperança muito bem fundamentada. A dor da osteoartrite não é um mero ranger de engrenagens quebradas. É uma tempestade bioquímica que o paciente tem o poder de atenuar com escolhas metabólicas corretas e movimento contínuo. Nós desvendamos que a dependência excessiva em corticosteroides pode ser uma armadilha tóxica para as células reconstrutoras. Uma armadilha que destrói o futuro da articulação por um alívio momentâneo. Sim, e o mais revelador de tudo, através da pesquisa sobre a enzima 15-PGDH, a ciência confirmou que a capacidade celular de regeneração da cartilagem nunca desapareceu de fato. Ela está apenas aguardando os sinais corretos para despertar. Nós estamos, francamente, no precipício de uma nova era na medicina músculo-esquelética. Mas sabe, essa descoberta nos deixa diante de uma provocação que transcende o joelho ou o quadril. Como assim? Nós dissecamos hoje como a inibição de uma única enzima desregulada pode devolver à cartilagem madura a capacidade regenerativa que pensávamos pertencer apenas à nossa fase embrionária. Se a degeneração implacável das nossas articulações é primariamente impulsionada não pelo desgaste inevitável da física, mas por interruptores biológicos que ficaram presos na posição errada devido à senescência celular. Aonde isso nos leva? Nos leva a pensar no resto do corpo. O que isso nos diz sobre a patologia do envelhecimento humano como um todo? Quantos outros tecidos vitais no nosso corpo, órgãos, tecidos neurais no cérebro, estruturas vasculares, possuem vias latentes de cura e regeneração apenas esperando para serem reativadas? É uma perspectiva assombrosa. Talvez a velhice, a degeneração que aceitamos como normal, não seja o declínio estrutural das nossas ferramentas biológicas. Talvez seja apenas um bloqueio de comunicação crônico. Um bloqueio que, muito em breve, a ciência saberá exatamente como decodificar e desligar.